Uou, muito boa tarde, estou de volta, missão cumprida nas férias, baterias recarregadas para mais uma grande temporada de muito futebol e esporte aqui na RIC TV Record. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que está só começando. No programa de hoje, o assunto principal é claro que é o Campeonato Catarinense. A bola já está rolando, tivemos uma primeira rodada bem interessante, gols em todos os jogos, e para a gente dar início ao nosso bate-papo de todo sábado, eu quero boa tarde dele, Data Fábio, o homem das datas, dos números, das análises, dos gráficos e, segundo relatos, também tem futebol nos pés. Será? Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, telespectador aí do Clube da Bola, né? O Mancha aí que estava um descanso merecido, fiquei acompanhando ele aí nas redes sociais para lá e para cá. Mas é verdade, eu gostei muito dessa abertura desse texto. Foi uma primeira rodada interessante. Claro, primeira rodada, vindo de pré-temporada, mas no geral gostei muito. Perspectiva de um bom campeonato catarinense. Olha, o nosso convidado de hoje já está aqui nos estúdios como técnico, tem no currículo Fluminense, Ituano, Grêmio Barueri, América Mineiro, Figueira, Chapecoense, Ponte Preta, Santa Cruz, passagens pelo futebol da África do Sul, Portugal, Emirados Árabes e Bolívia. Abre aspas, Vinícius Eutrópio foi um volante de personalidade muito habilidoso, que jogou pelo Figueirense nos anos de 96 a 98. Fez história como um dos mais aguerridos volantes do Furacão. Fecha aspas, isso aí peguei do Wikipédia. É verdade. Falei alguma coisa equivocada, errada ali, Vinícius? Muito boa tarde. Oh, obrigado pelo elogio. A Wikipédia está sendo meu Foi parceiro bom. ali. Foi legal. Bom, hein? Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio, a todos vocês da RIC. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Não, eu tive uma passagem boa realmente no Figueirense, épocas difíceis, né? E acrescento uma passagem no Figueirense, a passagem também no Criciúma de 89, reserva do Roberto Cavalo, mas campeão catarinense, aquele timaço do Criciúma, e um pouquinho também de Jaraguá e Tubarão, para quem poucos sabem. Ali, eu citei ali os principais times, mas eu também passou pelo Asa. Isso. Não estava ali na minha... 15 dias no Asa, Teve 15 rápido. dias no Asa, uma passagem voando, sem trocadilho, passou voando no Asa. Passei voando, foram acho que 5 jogos em 15 dias e depois vim para o Figueirense, né? Foi uma boa troca. Legal, vou fazer o seguinte, a gente começa destacando a vitória havaiana na estreia diante do Metropolitano. Vamos falar de Campeonato Catarinense. Quem conta pra gente é Cleiton Ramos. No ano em que o Avaí voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, um ilustre torcedor retornou à ressacada. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, dando aquela força para o Leão. Ele foi mais um que compareceu ao estádio mesmo com mau tempo na estreia do time no Catarinense. O torcedor veio para a ressacada mesmo com chuva. Agora dentro de campo teve sim uma chuva de gols. A gente não vai desmerecer nenhum anotado diante do Metropolitano. Mas sabe quem marcou o primeiro? Adivinha? Um garoto que começou 2019 com o faro de gol do ano passado, Getúlio. A fase do garoto continua excelente. Jones Carioca marcou o segundo. Daniel Amorim, cobrando o pênalti, ampliou. E o estreante João Paulo fechou a goleada. Avaí turbinado, hein? 4.0 na largada da competição. O que fez hoje nos dá expectativa e sinaliza que o time pode melhorar. Vai ter que melhorar muito, né? Para aquilo que nós almejamos. Técnico Geninho feliz, torcida feliz e, pelo jeito, o governador de Santa Catarina também. Muito obrigado, estou muito honrado de estar com vocês aqui. Nunca estive na... O governador Moisés ficou feliz ali, ganhou a camisa com o nome dele, né? E tenho certeza que ele vai visitar os outros estádios, os outros clubes também no decorrer da competição. A gente tem imagens da vitória do Avaí do Metropolitano. Vou começar, pedir licença para o Fábio, para a gente começar com o nosso convidado. Vinícius, não importa o jogo, se é na estreia, se é no fim, se é no meio. Vencer de 4-0 é sempre bom, sempre importante, até para a sequência da competição. Ah, justamente. Qualquer momento, a vitória é mais importante do que tudo, né? E no início, mais ainda, porque fica aquilo. O Metropolitano talvez tenha se preparado um pouco melhor, quero dizer, não em conjunto, mas fisicamente, porque né, tem um calendário menos apertado do que o Avaí. O Avaí teve que promover as férias e mudanças de jogadores. Então, essa estreia, a expectativa para o time
que não tem um calendário cheio, às vezes no início é mais vantajoso, né? E o Avaí soube tirar proveito dessa desvantagem aí, jogando em casa, conseguiu uma vitória aí sem susto nenhum. É importante para a sequência, porque o campeonato é curto e 3 pontos realmente valem muito. Legal. Fábio, o homem das notas, analisa cada jogador. Esse Avaí bem diferente daquele que a gente estava acostumado a assistir em 2018, né? É um Avaí realmente muito diferente. Agora, o placar elástico acabou sendo uma grande surpresa e até com que a facilidade com que o Avaí foi construindo os resultados. A verdade é o seguinte, se o Avaí tivesse forçado mais o jogo, poderia ter feito 5, 6, não seria problema nenhum. Confesso que eu esperava mais do Metropolitano. Gosto muito do trabalho do Mabilha, mas eu vi o Metropolitano muito frágil no sistema defensivo, sem marcação no meio e sem criação no ataque. Mas isso não invalida a parte do Avaí. Como eu disse, foi construindo com calma, com tranquilidade, tocando a bola para as laterais. Se o Avaí tivesse forçado um pouquinho mais na primeira etapa, já tinha feito o segundo gol, já teria dado uma tranquilidade. No segundo tempo se soltou e aí apareceu o futebol do João Paulo, que para mim teve a melhor nota, né, nesse jogo do time do Avaí, porque foi realmente o grande jogador, foi o articulador, tocou e ainda foi coroado com um gol. João Paulo, que já trabalhou com o Vinícius, depois se quiser, Mancha, o Vinícius pode falar um pouquinho dele, mas é um jogador muito interessante que o próprio Emerson Maria tinha falado aqui em off, nos bastidores, que gostava, porque ele estava no futebol goiano. Abre uma perspectiva boa, né? Porque o Avaí vai sentir muita falta do Renato, que era um articulador que está hoje na Chapecoense. Grande vitória e preocupação para o Metropolitano. Ah, Fábio, é só a primeira rodada, mas pelo que eu vi do Metropolitano, o potencial do Metropolitano, Mabilha vai ter muito trabalho, porque senão já é um sério concorrente à Série B. Antes do Vinícius falar do João Paulo, e o gol do Avaí, que no finalzinho do ano, com a saída do Aranha, tal, se falou muito. Olha, o Lucas Frigério, eu até coloquei na coluna, Mancha, eu conversei com um amigo, um colega nosso lá da imprensa local, ele elogiou muito o Lucas Frigério. É um bom goleiro, tem muita calma, pode dar muita alegria para o torcedor do Avaí. Ele só fez uma pequena correção, ele sai um pouco estabanado, ou muitas vezes não sai. Tanto que a gente pode lembrar o gol do Getúlio no ano passado, que ele acabou não saindo, o Getúlio cabeceou sozinho. Mas eu acho que o Vinícius daqui é uma questão de apuro, né? O Vlamir, que é agora o treinador de goleiros, é o Vlamir, né? Que era da Chapecoense. Vlamir ou Vlamir? Trocaram. Tem que trabalhar isso, mas é um bom goleiro. Mas tem uma informação, o Avaí está atrás de outro goleiro no mercado. E o João Paulo, Vinícius? Quem é esse João Paulo aí que o torcedor do Avaí está conhecendo? O João Paulo, eu estava no Santa Cruz ano passado, ele assistiu um vídeo e um jogo inteiro dele pelo Asa de Arapiraca, jogando mais até como um homem de beirada, pelas laterais, mas tinha essa facilidade de trabalhar por dentro, que é por onde agora ele se situou, justamente, se situou. E pelo vídeo, o Santa Cruz era um jogador com um custo-benefício muito bom, e nós resolvemos fazer essa aposta e chegou lá, deu muito certo. Primeiro, um bom caráter e um bom profissional, fundamental isso. Tem muita qualidade, né? E tem muitas diagonais como meia saindo nas costas dos laterais, recompõe rápido. É um jogador moderno e um bom garoto. Legal, ó, direto de Blumenau, hora de convocar Emerson Luiz. Tá mordido, hein? Afinal, a estreia do metrô não foi nada boa, nada do que o torcedor lá de Blumenau imaginava. Chega mais, Emerson! Boa tarde, Mancha. Um abraço a você, a todos ligados no Clube da Bola. E olha que ficou barato, 4-0. Porque se o Avaí aperta no segundo tempo, imprime, segue com seu ritmo de jogo, a conta poderia ser ainda mais desastrosa. Péssima a estreia do Metropolitano em todos os sentidos. O placar me surpreendeu. O Metropolitano, com a proposta, com a escalação, com apenas um atacante, o Mariano Trípode, deixou bem claro, explícito, que foi para a ressacada para se defender, para jogar por uma bola, na boa, ligado, aceso, mas tudo isso caiu por terra a partir do momento que o Avaí fez, logo de cara, aos 7 minutos, 1-0. O Avaí fez por onde, mereceu, mas também é bom, Mancha, deixar claro que o Avaí não é parâmetro para o Metropolitano. O Avaí é time de primeira divisão do futebol brasileiro e o Metrô é time sem divisão. O seu objetivo é permanecer na Série A catarinense para garantir calendário a vaga para a Série D, a 4ª divisão do nosso futebol, no ano que vem. Tanto o Avaí como a Chapecoense, Figueirense, Criciúma, no momento, não são parâmetros. O nosso campeonato é diferente, talvez a partir da 3ª rodada, contra o Joinville. Camisa pesada, história, tradição, mas com seus problemas atuais, nós podemos ter aí uma febre para saber até onde esse time pode chegar. Mas o início
é preocupante e deixa bem claro, já liga de imediato, logo de cara, o sinal de alerta. O Metropolitano vai brigar para não ser rebaixado. E esse vai ser o seu campeonato dentro do estadual. Daqui a pouco a gente volta para projetar esse jogo, mais um complicado, encardido, contra a Chapecoense aqui no SESI nesse domingo. Segura aí, daqui a pouco você volta então, Emerson, já que citou a Chapecoense, o adversário de domingo, de amanhã. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó conversar com ele. Eu tava com saudade, o homem que manda. Manda no Oeste, manda em Balneário Camboriú. Tá aí, ó, tá na tela, nosso Lobo Alfa, Sérgio Badá. Badá. De azul e branco. De azul e branco, segundo o Fábio Machado, de azul e branco. Badá, estreia não foi como o torcedor imaginava. Sei que o torcedor da Chapecoense anda cobrando muito, mas valeu, golzinho dos acréscimos. Vale também 1-0 WP9, que fez o gol, o Wellington Paulista. Boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. No futebol, o que vale sempre é o resultado, né? Então, o importante para a Chapecoense era vencer. Claro que a gente e o torcedor gosta de ver o time jogando bem, ganhando com tranquilidade. Não foi isso que aconteceu. Muito embora o resultado ficou com o time que mais buscou a vitória, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo o jogo não foi bom, nivelado por baixo, muito equilibrado, com pouquíssimas chances de gol, nem para um lado, nem para o outro. Chapecoense pouco inspirada no primeiro tempo, visivelmente os jogadores sem ritmo de jogo, com a perna pesada. A gente vai ver, tá vendo os lances aí. Não tivemos oportunidades de gols no primeiro tempo, e o Marcílio Dias também, muito embora tenha começado a temporada muito antes do que a Chapecoense, o Marcílio Dias, e com todo respeito, né, tem as suas limitações técnicas. Então, no segundo tempo, a Chapecoense foi o time que buscou mais o gol, criou no mínimo 4 oportunidades na segunda etapa e foi premiada pela persistência com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, através do Wellington Paulista, que foi o gol que acabou dando a vitória para o Verdão na estreia do Campeonato Catarinense. Então, a gente tem que levar em consideração, e está aí o nosso professor Vinícius Eutrópio, 2 passagens aqui pela Chapecoense, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, ele pode falar a respeito disso, de que, né, todos os clubes não estão prontos, não estão devidamente preparados para início de campeonato, até porque o tempo de preparação foi muito curto. Então, visivelmente, os times, né, o que surpreendeu, por exemplo, foi a vitória do Avaí, que também começou a trabalhar tarde e aplicou 4-0 no Metropolitano, mas a Chapecoense visivelmente sentiu, se representou no dia 3 e estreou no dia 17. Então, visivelmente, sentiu a falta de ritmo de jogo, a perna pesada, né, os jogadores ainda longe, distantes do ritmo de jogo ideal, do preparo físico também, preparação técnica e tática também, muito aquém daquilo que a gente espera, e que com certeza o time vai evoluir, vai avançar mais nos próximos jogos. Tem mais 4 partidas aí no mês de janeiro, já preparando para a estreia da Sul-Americana. Então, por hora, valeu pelo resultado, valeu pela vitória, e a vitória ficou com o time que mais buscou o resultado, como eu falei anteriormente. Chapecoense no segundo tempo foi melhor e buscou a vitória e conseguiu aos 49 minutos, quando todo mundo imaginava que o jogo fosse terminar num 0-0, e seria um resultado amargo por uma estreia dentro de casa para a Chapecoense, porque aquilo que o Mancha falou, o grau de exigência aqui está muito grande. O torcedor não se contenta com pouco, mas a gente tem que entender que do outro lado também tem um adversário que também se preparou, começou a trabalhar dia 26 de novembro e que impôs dificuldades. Mas melhor que tenha vencido assim, porque começou com o pé direito, fez o dever de casa, somou 3 pontos, e amanhã vai para Blumenau, já está viajando, vai para Blumenau com um time totalmente de reservas, um time alternativo que o técnico Claudinei, que está suspenso, vai colocar em campo. Ele está suspenso ainda daquela confusão no clássico entre Avaí e Figueirense, pegou 2 jogos, cumpriu um quinta-feira contra o Marcílio, vai cumprir o segundo amanhã. Mas ele vai mandar a campo um time de reservas, um time alternativo, para poupar, digamos assim, descansar, preparar melhor fisicamente os titulares, tudo dentro do projeto que a Chapecoense está realizando, colocando em prática para a estreia na Sul-Americana, que acontece dia 5 de fevereiro contra União La Calera, lá no Chile. Depois tem o jogo da volta aqui dia 19 de fevereiro, e antes disso, no meio, dia 13, tem estreia na Copa do Brasil. Então, o mês de fevereiro vai ser pesado para a Chapecoense. Serão 8 jogos no mês de fevereiro, por isso que, nesse momento, a comissão técnica entendeu que é preciso dar uma dosada, administrar, não colocar
o time principal em todos os jogos, porque corre o risco de perder alguém. Já perdeu, tem 4 jogadores que estão no departamento médico. O João Ricardo não pôde estrear, lesão muscular, o Ailon, lesão de ligamento no tornozelo, também o outro atacante, o Júlio César, que retornou lá do Atlético de Goiás. Então, tem alguns problemas de lesão já e por isso que a comissão técnica vai preservar os titulares no jogo de amanhã lá contra o Metropolitano. Vou quebrar um pouquinho aqui o cronograma para a gente já vai continuar falando de futebol. O Fábio quer falar da Chape, o Vinícius, claro, vai falar da Chape. Mas só uma perguntinha, uma palavra para definir Balneário Camboriú, o teu segundo QG. Primeiro é Chapecó, a gente sabe. Espetáculo. Vai dar, né? É o nosso lobo alfa. Né? Tá, deu espetáculo, tá definido. Sei que você passou por lá, fotinho, te acompanho, te sigo. E agora ele não sai lá da Goiôem, lá, né? Na beira do rio lá. Tá lá direto, no Rio de Churrasco. Tá cheio de churrasco. Eu quero aproveitar o Vinícius aqui até para falar sobre esse jogo da Chapecoense e Marcílio Dias. O técnico Vaguinho Dias, treinador do Marcílio Dias, ele sentiu no meio dos seus jogadores abatimento. Claro, você toma um gol aos 49, segura um time como a Chapecoense da Série A, um time de Série A na Mancha. O Marcílio, recém-egresso da Série B. Como é que se trabalha a cabeça desses guris, desse moleque, tendo pouco tempo aí para entender que faz parte do futebol, enfim? Em primeiro lugar, você disse tudo. Quando você tem uma semana cheia, dá tempo de se fazer todo o processo com mais calma. O jogador absorve, né? Fica triste, que você tem que ficar triste, fica depois... né? Como diz, e depois vai. Isso. Agora não tem. Ele tem, na verdade, eu acredito que jogo de 3 em 3 dias, ele tem que usar o final do jogo mesmo e dar continuidade para o próximo. Levar isso como ponto positivo, senão você vai ficar chorando as mágoas. E outra coisa, que é muito importante, principalmente, eu vou dizer assim, com todo respeito, para times menores. Às vezes você faz um baita jogo contra um time maior e você se dá por satisfeito e fica pensando naquele jogo. Opa, tem o adversário, o próximo. Então observa muito isso em Campeonato Paulista. Às vezes um time menor empata ou ganha de um time da capital e o próximo jogo acaba perdendo. Que é um time mais fraco, então, quer dizer, o que o Marcílio teria que fazer agora é, bom, jogamos bem, infelizmente perdemos, não vamos viver disso. Não vamos viver, vamos para a próxima. E a próxima tem que ser bem melhor. Vinícius, eu não sei exatamente, né, como é que foi a tua... Aliás, sei como foi a tua passagem por Chapecó, mas a saída, às vezes fica alguma coisa, não fica. O Chapecó hoje está no teu coração? Você já rodou o mundo, né? Chapecó está no meu coração. Eu falo com todo mundo quase que semanalmente de Chapecó, seja torcedor, seja dirigente, seja pessoal da imprensa, comissão técnica, todos são meus amigos. Eu vivo normal, assim, infelizmente eu acabei entrando para a história, né, de uma forma positiva, mas tem um lado triste, né, montando aquele time 2015, mas também acredito que tenha sido muito positivo, importante essa segunda passagem em 2017 para ajustar no momento de dificuldade. Vou só dar um exemplo, eu cheguei lá, né, o time tinha tomado acho que 3 gols por partida, em 9 jogos só tinha ganho uma, e nós tínhamos 20 jogos, em 2 meses, em 5 países diferentes. Isso é um absurdo. Fazendo aquelas festividades, não eram festividades, e sendo homenageados. E no meio disso tudo ainda tinha uma Sul-Americana com 10 jogadores lesionados e tínhamos ainda que contratar os jogadores. Nós conseguimos fazer todo esse processo e no final, né, eu saí, tudo bem, mas a sequência foi dada e a Chapecoense acabou classificando para a Libertadores. A minha saída lá, ou as minhas passagens foram ótimas, eu tenho muito carinho por todos e eu acredito também que eles têm por mim. Não, ali é minha casa. Legal. Fazer o seguinte, vamos pegar o expresso do Clube da Bola, a gente sai do Oeste e vai para o Norte Catarinense, para Manchester Catarinense, conversar com o doutor Juca Miguel, que já está na tela para falar da estreia, né? Brusque e Joinville, o jogo foi em Brusque, fora de casa. Juca ficou muito bem de roxo aí com a camisa da RIC, tá de volta também, estamos de volta ao Clube da Bola. Como é que você viu essa largada do Jack com o empate? Sempre ele, Grampola. Boa tarde. Boa tarde, uma ótima tarde, Mancha. Se eu fico bem até de azul, quem dirá de roxo, né, meu querido Mancha? Um beijo pra você, pro Vinícius, pro Fábio, pro Mancha, enfim, toda a nossa querida audiência ligada no Clube da Bola. Um bom empate, eu confesso, Mancha. Eu sou um cara muito sincero e honesto, né? Eu tava com um pouco de medo da partida contra o Brusque, atual campeão da Copinha, um time que foi montado, chegou o Paulo por lá, conseguiu organizar essa equipe,
Mas um empate fora de casa, hoje é a realidade do Joinville. Eu acho que o Emerson Luiz foi muito feliz nas palavras dele. Hoje, Joinville, Avaí, Chapecoense, Figueirense estão num andar muito acima do que o Joinville está. Historicamente são equipes que se igualam, mas a atualidade hoje é muito diferente. Hoje o Avaí com um baita elenco, Chapecoense com uma folha aí de 3 milhões, o Figueirense nas mãos do Emerson Maria vai muito longe, o Emerson é um ótimo treinador, o Criciúma ainda é uma incógnita, um clube que está se montando, então a realidade do Joinville nesse momento é isso aí, é Brusque, é Metropolitana, é Marcílio. Se conseguir beliscar uma quarta vaga numa eventual semifinal, é um lucro muito grande para a atualidade, para a realidade, que o Joinville vive hoje. Mas o empate foi bom, mas o Joinville soube sofrer, o goleiro Jefferson, no meu entendimento, foi um dos melhores em campo. O Jefferson, inclusive, que veio do Atlético Goianiense, foi uma das grandes contratações do Joinville para o Campeonato Catarinense e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. É um goleiro que dá muita tranquilidade, joga bem com os pés. Eu vi até o Fábio falando na saída do Lucas, o Jefferson tem uma ótima saída de gol e o Grampola era aquilo, né? Pô, o Grampola voltou, aparentemente um pouco desmotivado, sem, né, aquela vontade, mas vai lá e pimba. O Grampola é uma média absurda, 53 jogos, mais de 30 gols com a camisa de Joinville. A cada 3 jogos o Grampola marca 2 gols com a camisa do Jack. Isso é um número muito expressivo. Claro que os adversários são uma técnica, né, uma qualidade um pouco mais inferior, mas o Grampola tem uma média impressionante. No segundo tempo o Joinville soube sofrer. A gente acompanha alguns lances, o goleiro Jefferson, como eu bem disse, brilhou e brilhou muito. E lá na frente o Joinville, que teve algum desfalques, não pôde contar com o Cachito, que foi artilheiro do Pernambucano, jogador que joga de beirada, às vezes cai naquele chamado por dentro, faz bem também a função de 9, se lesionou. Aí tinha o Wellington Rato, e passou, depois o Fábio e o nosso querido Badá, depois se puder passar esse lance do cachorrão ali, ele errou o chute e o Grampola estava ligado pela madrugada, mas é isso aí, Natan Cachorrão, essa é a realidade do Joinville, não dá pra cobrar muita coisa, mas assim, deu pra tirar uma boa febre. Agora o jogo de amanhã aqui contra o Avaí, aí é pedreira. Se der as bobeadas que teve contra o Brusque, tchau, vai tomar 2-3 aqui. Eu sempre digo, a diferença do Joinville começou a pré-temporada, um mês atrás o Avaí começou há 10 dias. Então, na parte física, se consegue sobressair em frente ao Avaí. Na parte técnica, esquece, o Avaí está bem à frente. E a torcida, a expectativa é que o torcedor, de repente, não lote a arena, mas compareça em bom público aí sim para empurrar o torcedor. Mas a primeira impressão, Mancha, eu sinceramente fiquei surpreso positivamente com o desempenho do Joinville, porque na pré-temporada, nos 5 jogos treinos que fez, foi um desastre. Nós vamos acompanhar. Tomara que o Zé Teodoro, que é um baita treinador, consiga encaixar essa equipe aí que está totalmente reformulada para o campeonato estadual. O Juca já volta aqui no Clube da Bola, perguntar para o Fábio, para o Vinícius, é claro que a gente está falando de campeonato catarinense, mas quando a gente cita o Jack, não tem como esquecer que o Jack estava na A esses dias, hoje vai vivendo uma realidade de Série D daqui a pouquinho, na metade do ano. O que aconteceu? O problema sempre é bolso ou não? É difícil falar de longe assim, né? A gente acompanha, por mais que seja basicamente do estado hoje de Santa Catarina, eu morando em Florianópolis, é difícil você falar, né? É uma série de processos, de situações que vão levando o time a chegar a essa situação. Agora, o mais importante, já que já está nessa situação, é ter consciência, organização, calma e planejamento, né, para que possa voltar, né, para a Série A. Fábio, eu sou muito jovem, não peguei a fase áurea do Jack, mas o Fábio pegou. Nos anos 80, o Fábio pegou tudo, né, Fábio? Atravessava a ponte e dava medo. Não, eu sempre costumo falar o seguinte, eu acho que o Vinícius talvez pegou um final, né, do Jack. Eu joguei contra tu o jogou Jack contra. do Nardella, do Maringá. Então, exatamente. Eu era muito jovem, Nardella, como fazia, eu era muito jovem. Nardella, Maringá, Paulo Egídio, Jorge Luiz Carneiro, Léo, o goleiro Borrachinha, Alceni, enfim. A gente fala que era um timaço, Eu sempre costumo dizer o seguinte, a camisa do Joinville, só ela, se ela entrasse sozinha no estádio Orlando Scarpelli, ou no Adolfo Konder na época, ou na ressacada, já saía ganhando de 1-0. Tal era o poderio daquela equipe. Agora, voltando para a realidade, para a dura realidade, são vários fatores, né? A saída do Nereu, e aí o seguinte, aí o time começa, a cada rebaixamento é um carimbo no drama. Por que cada rebaixamento é o carimbo no drama? Tanto por estar disputando uma divisão interior, né? Inferior, perdão, como também a questão do orçamento. Você vai diminuindo seu orçamento, você vai diminuindo seu patamar. E muitas vezes um time, Mancha, quando cai da C para D, ele joga D com orçamento de C.
Quando cai da A para B, ele joga B ainda com orçamento de A. Ele não existe uma adequação de orçamento. Então, realmente, o drama do Joinville é muito grande. E claro que o Juca acompanhou mais próximo, depois teve diretor, ex-presidente processando. É realmente uma situação muito complicada. Agora, é tempo. Tempo e tempo. Somente assim o Joinville volta a ser grande. Pode falar, Vinícius. Um pouco de espaço. Eu vi o jogo, eu gostei da organização dos dois times, Brusque e também do Joinville. O Joinville bem organizado. Primeiro jogo, né? No segundo tempo cai realmente vertiginosamente a condição física dos jogadores, um calor absurdo, apesar de ter sido 19 horas. Mas eu gostei das duas equipes, as duas bem montadas. Estou analisando meu lado técnico aí, né? E eu gostei sim e acredito que o Joinville vai melhorar partida a partida, vai enfrentar uma grande equipe que é o Avaí, mas dentro de casa, organizadinho aí, já pode também já dar um passo a mais na evolução. Legal. O Clube da Bola não para, a gente segue girando, vamos direto para Itajaí. Marcelo Nunes analisa agora as estreias de Marcílio Dias e também do Brusque no estadual. Chega mais, Xará. Fala, Mancha, tudo bem por aí? Seja bem-vindo novamente ao Clube da Bola. Vamos lá para mais uma temporada de muito futebol do futebol catarinense. Eu começo meu comentário essa semana falando das estreias de Brusque e de Marcílio Dias, dois dos representantes do Vale do Rio Itajaí na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Começando pelo Brusque, que fez o primeiro jogo do Campeonato Estadual na última quarta-feira, quando recebeu o Joinville lá no estádio Augusto Bauer. Já de se observar a melhora significativa do gramado do estádio Augusto Bauer, né? O Augusto Bauer, que foi bastante criticado em alguns campeonatos passados pela dureza ou pela seca do seu gramado, agora está apresentando, depois de uma reforma que o Carlos Renault, em parceria com o Brusque, fizeram, o gramado em boas condições, em condições mais interessantes para a disputa dessa primeira divisão. Quanto ao resultado do jogo, eu imagino que o torcedor do Brusque esperava mais. Com todo o respeito à história, à tradição do Joinville, que o Juca Miguel às vezes pensa que é o Bayern de Munique, que é o Chelsea, mas a gente sabe que é um time grande, é um time de força, de camisa pesada aqui no futebol de Santa Catarina, mas que não vive um momento muito legal. Então o torcedor do Brusque com certeza esperava uma melhor sorte, um melhor resultado do que esse empate em 1-1. É um começo de trabalho do Paulo Baier, mas a gente percebeu o Paulo Baier mantendo muito viva a filosofia de trabalho do técnico Pingo, que foi para o Caxias do Rio Grande do Sul. Um time que toca bem a bola, que gosta de distribuir bem as jogadas, com jogadores interessantes, principalmente do meio para frente. 1-1, torcedor do Brusque, claro, ficou frustrado e agora espera que o time consiga um resultado positivo, um resultado de vitória, jogando hoje contra a equipe do Hercílio Luz, lá na cidade de Tubarão. As equipes aí que fizeram a final da Copa Santa Catarina se reencontrando no sul do estado. Agora falando do Marcílio Dias, velho marinheiro que está de volta à primeira divisão depois de 3 anos, foi à cidade de Chapecó e por muito pouco não aprontou para cima do Verdão do Oeste, lá na terra do Sérgio Badal. Marcílio teve bons momentos do jogo, é claro, jogou como o técnico Vaguinho Dias falou aqui, como time pequeno, no momento que tem que jogar, se defendendo, sabendo respeitar a Chapecoense, mas também sabendo aproveitar as oportunidades que teve. A diferença com relação ao Marcílio Dias, que por muito pouco não conseguiu esse resultado de empate, é que contra o Wellington Paulista não dá para bobear. E aos 49 minutos da segunda etapa, o Paulinho e os demais defensores do Marcílio Dias cochilaram, deixaram o Wellington livre, leve e solto ali. Aí, meu amigo, não teve jeito. Vitória da Chape, 1-0 para cima do Marcílio Dias. É claro, Mancha, que foi uma primeira impressão, um primeiro resultado, mas se a primeira impressão for realmente a que fica, a impressão é que esse time do Marcílio Dias, comandado pelo Vaguinho, vai ser um rival duro de ser batido, um time como o treinador quer, que represente bem a cidade, com muita garra, com muita força, e como o próprio treinador falou, que pode até perder, mas que seja perdendo com muita luta, com muito esforço. É isso que o torcedor que esse ano completa 100 anos de torcida pelo Marinheiro espera do time aqui de Itajaí. Daqui a pouco eu volto. Mancha! Legal, Xará, legal. Nosso grande repórter Marcelo Nunes, repórter, comentarista e viajado, né? Durante as férias aí foi para a Europa, ele visita os estádios, depois vai contar um pouco dessas histórias também aqui no Clube da Bola. No sul do estado, o campeonato já começou com um clássico. Terminou tudo igual, entre Tubarão e Hercílio Luz. Vamos dar uma olhada. Empate também no primeiro clássico regional do Catarinense. O Tubarão recebeu o Hercílio Luz. O Peixe começou arrasador. Em menos de 4 minutos de partida, 2 gols. Primeiro, Daniel. Depois, Léo Tilica. Já no segundo tempo, veio a reação do Hercílio
e com direito a golaço, Zé Antônio de bicicleta diminuiu para os visitantes. E já nos acréscimos, Rudinei marcou o gol do empate. Fim de papo, Tubarão 2, Hercílio Luz também 2. Rudinei ia tirar a camisa. Alguém falou, não tira, não tira. Daí ele fez assim, não vou tirar não. Abaixou a camisa na hora da comemoração. A gente tem imagens desse jogo, Tubarão e Hercílio Luz, pro Fábio, pro Vinícius também comentarem aí, o golaço do Zé Antônio. E uma situação legal, né, Vinícius? A exemplo da capital, uma cidade com 2 times, como cresceu o Tubarão no futebol nos últimos anos. Ah, é verdade. E é bom, né? Bom, isso aí. Muito bom. Agora, uma responsabilidade danada para os 2 times, né? Estrear já contra o outro. Se alguém perde, já começa numa pressão, teoricamente, aí para o segundo e terceiro jogo. Menos mal, assim, para os 2 que empataram, né? Claro, o Tubarão estava com uma vantagem grande no placar aí, mas eu acho que é legal, ninguém entra em crise no início e que a cidade possa desfrutar bem desse campeonato catarinense. Eu concordo contigo nesse ponto, né? Realmente 2-2, né? 2 gols para cada lado, enfim, abre uma perspectiva boa para as 2 equipes, né? Tanto Hercílio Luz como o próprio Tubarão, o Luiz Henrique falou na abertura do campeonato o seguinte: o principal objetivo do Tubarão é fazer 24 pontos e fugir do rebaixamento. Depois a gente vê o que vem depois. Eu acho que é muito legal. Agora concorda comigo, Vinícius, que esse empate de 2-0 para quem 2-2 tem sabor de derrota para um e vitória para outro. Né? Derrota para o Tubarão, que chegou a abrir 2-0, e sabor de vitória para o Hercílio Luz, que faz um gol no último minuto. Né? Quer dizer, uma torcida sai vibrando, a outra sai lamentando. Mas, de qualquer forma, foi um grande espetáculo para quem esteve lá presente. O Rudinei ali que a gente viu vai fazer o último gol aí, acho que é depois desse gol. Esse foi o gol do Zé Antônio, a gente vai ver o gol do Rudinei. Passou pelo Figueirense, pelo Avaí, pelo Grêmio, um jogador bastante conhecido. Hoje está lá no Leão do Sul. Tá aí o gol do Rudinei. Ó. Sobe, dá uma piada de cabeça, agora ele vai tirar a camisa. Ele ameaça tirar a camisa, alguém fala para ele, não tira não tira não. Opa, abaixou. O Buia chegou a ser campeão catarinense aqui pelo Avaí em 2010, né? Ele fez parte daquela equipe. É realmente muito experiente, tem o Vinícius Pacheco também, muito experiente. Eu acho que o próprio Silas, né, como treinador do Tubarão também, dá um grau de muita experiência para esses clubes. É muito legal realmente ver Tubarão envolvido, né, Vinícius, voltando aí, acho muito legal. Aliás, só a curiosidade é o seguinte, né, o gol do Zé Antônio teve movimentação nas redes sociais de torcedores, e a gente não sabe se é de forma bem-humorada ou de verdade, requerendo para que escreva o Zé Antônio para o prêmio Puskás da FIFA. Tá valendo. O torcedor vale tudo, o torcedor vale tá tudo. Certo, tem que defender o que é dele. Foi um belo gol. A gente segue relembrando aí a primeira rodada, o atual campeão catarinense começou o estadual, como o pessoal costuma dizer, com o pé direito. Vitória na casa do rival. O Criciúma até teve mais volume de jogo, mas quando chegou, o Figueirense foi cirúrgico. Chuva! Criciúma e Figueirense tiveram um jogo abaixo d'água. Um panorama que parecia ajudar os donos da casa, que tiveram maior tempo de preparação na pré-temporada e tinham na experiência e talento de Maicon a grande aposta. A melhor chance do camisa 13 foi no começo do segundo tempo. O chute de longe, Denis espalmou. Pouco depois, o lateral deixou o jogo, exausto pelo campo pesado. E justo nessa hora, o Figueira marcou. Brunetti saiu da marcação e cruzou, e Yuri abriu o placar. Essa foi praticamente a única chance dos visitantes do jogo. O Tigre partiu pro abafa depois de tomar o gol, mas nada parecia dar certo pro tricolor. Denis, sempre seguro no gol alvinegro quando acionado, teve atuação de destaque. Nos minutos finais, o garoto Reinaldo ainda entrou para criar jogadas mais agudas. Mas essa partida molhada terminou para o torcedor do Tigre como um verdadeiro banho de água fria. E no jogo onde a chuva teve parte do protagonismo, o Criciúma até teve mais volume de jogo, mas o Figueirense foi efetivo. E agora é hora de avaliar o que foi essa primeira rodada de Catarinense. Eu acredito que essa equipe vai evoluir. Eu gostei do que vi, apesar da derrota, né? Muitas das coisas que nós treinamos aconteceu em todos os momentos do jogo, principalmente na saída de bola. Gradativamente nós vamos melhorar, né? Hoje nós tivemos um jogo de muita doação e de muita organização, principalmente na parte defensiva. Eu penso que com o tempo, com o passar dos jogos, pegando confiança, os atletas começarem a se conhecer, né? Isso vai dar o quê? Nós vamos encorpar um pouquinho mais e a partir daí nós vamos começar a jogar também bem ofensivamente.
Estreia do Emerson Maria com vitória. Importante vencer fora de casa. O Vinícius, que já vestiu essas duas camisas como atleta, né, Vinícius? Justamente. Criciúma 89 e Figueirense aí 3 anos. Como é que você viu é importante vencer fora de casa na primeira rodada? Isso. E uma coisa engraçada, obviamente, eu não acredito muito em tabu, mas historicamente o Figueirense consegue bons resultados em Criciúma sempre, né, ao longo dos anos aí. Eu, pelo menos como jogador e como treinador, indo enfrentar o Criciúma pelo Figueirense, sempre ganhei lá. Né, por melhor momento e até melhores times que o Criciúma tinha no momento, o resultado sempre era favorável ao Figueirense. E, Fábio, as notas do Figueira, como é que você analisou esse jogo? Bom, primeiro dizer que é tabu mesmo, né? Alguns tabus existem. Por exemplo, amanhã Joinville e Avaí. Depois o Juca pode confirmar. O Joinville tem vindo aqui na ressacada e vencendo. Vence sempre o Avaí. E o Avaí tem ido lá e tem vencido, né? E tabu foi feito para ser quebrado, depende do jogador em campo. Olha, Mancha, essa vitória do Figueirense eu vou avaliar da seguinte forma: lucro total. Lucro total, porque você ir para Criciúma no primeiro jogo, sem 9 desfalques, digamos, né, que aquilo que o Emerson Maria esperava colocar como titular por lesão ou por problemas de documentação, como ele teve problemas. O Brunetti, por exemplo, é zagueiro, jogou de lateral. Então você ir a Criciúma e sair de lá com um placar de 1-0 é lucro total, porque sempre é melhor você arrumar o time conquistando os pontos do que perdendo, tentando achar justificativa. Então isso cria uma certa confiança, cria uma tranquilidade interna, tanto na parte do futebol como na parte administrativa, que a gente sabe dos problemas que vivem o Figueirense, traz um astral, né? Tira um pouco do peso de cima do próprio Emerson Maria e dos próprios jogadores. E o Emerson Maria agora, ele pode amanhã agregar mais 6 jogadores que não jogaram. Então, quer dizer, ele passa a ter um pouco mais de tranquilidade e vai jogar em casa. As notas dos jogadores em si foram baixas, porque quem dominou o jogo inteiro foi o Criciúma. O primeiro chute do Figueirense foi aos 14 minutos e não foi nem chute, foi um cruzamento que o goleiro pegou. Aí depois, na sequência, o Figueirense fez o gol. Mas é aquela história, o futebol você tem que ser efetivo. Estatística não ganha jogo, o que ganha o jogo é bola na rede. E como o Figueirense foi efetivo, saiu de lá com os 3 pontos, comemorando muito. E o mérito, acho que aí o Yuri, que acabou fazendo gol, acho que o Zé Antônio, por ser um volante já oriundo, né, do ano passado, assumiu ali a responsabilidade do meio de campo, ele estava sem o Betinho. O Denis, muito contestado, acabou sendo um grande nome na partida. Mérito do Figueirense. Foi efetivo e quando teve que se segurar, segurou com muita categoria. Agora, com todo respeito ao Doriva, dizer que gostou do time do Criciúma, aí eu acho que é palavra para o torcedor. Desculpa, Vinícius, o Vinícius está aqui, ele é treinador. Eu acho que muitas vezes, eu gosto de treinador que é sincero. Eu gosto de treinador que diga, olha, meu time não jogou bem. Qual é o problema em dizer que o meu time não jogou bem, não encaixou, não fez aquilo que nós treinamos na semana passada? O Criciúma, claro que ele pode desenvolver muito, mas o Criciúma que eu vi na quinta-feira, sem tirar o mérito da vitória do Figueirense, foi decepcionante. Fábio, rapidinho para a gente falar do Figueirense. Essa semana uma notícia que veio do Juca Kfouri, jornalista de São Paulo, mandou que Figueirense poderia fazer o pedido, a entrada num pedido de falência. Na sequência o Figueirense foi lá e meio que desmentiu a história. O que aconteceu? Para a gente não tumultuar muito, mas o que aconteceu? Olha, na verdade é o seguinte, não é mistério para ninguém, o Figueirense tem muitos problemas externos, né? Financeiros. Financeiros. Aí o que acontece? Provavelmente algum desses jogadores, ou ex-treinador, enfim, algum ex-funcionário entrou em contato com o Juca, olha, vão pedir falência do Figueirense, porque o Figueirense é empresa. Eu conversei com o especialista, disse que não tem condições de pedir, não tem. O que pode acontecer seria contra o próprio clube, não o clube SA, na empresa, o próprio Figueirense fazer uma reclamação na FIFA sobre austeridade fiscal, responsabilidade. Mas isso é muito complicado, né? Agora, a situação do Figueirense ela é mais grave de outra notícia que a gente acabou trazendo, né? As rendas dos próximos jogos do estádio Orlando Scarpelli, elas serão penhoradas. A do Clássico, dia 27, vai ser penhorada para pagar Dr. Sérgio Paruc, trabalhou com ele, trabalhou 19 anos no Figueirense. Figueirense fez um acordo, pagou até certo ponto, deixou de pagar. Então a renda do Clássico, dia 27, ela vai para pagar o Dr. Sérgio Paruc. E o próprio presidente do Figueirense, Cláudio Rodrigues, sabe disso. O próprio Murilo Flores, eu falei com ele, eles sabem disso.
que vai vir muito mais coisas aí. É uma avalanche agora de ações, de situações muito complicadas que a diretoria tem que administrar. Doutor Sérgio Paruca, que emprestou muito aquele sprayzinho, né? Isso. Famoso pro nosso Gustavo, que está aqui nos estúdios aqui. Exatamente. Hoje dá um close no Gustavo, trabalhava lá, dava aquele piquezinho para pegar a informação. Opa, doutor, já viu o doutor lá aplicar um sprayzinho? Aplicou muito. Ele dava 3 passos, Ó, doutor, tô fora. Já metia a mão na vida. Aí, ó, você consegue dar um takezinho, será que o nosso diretor consegue dar uma pegadinha no Gustavo que tá ali, ó? Ali sentadão, vamos ver se a gente consegue. Tá ali, pra quem não sabe, o programa aqui acompanhando. Só para fazer um registro, né? Eu sou oriundo do futebol amador, eu sempre falei isso aqui. Meu primeiro jogo como profissional, quem era o assessor de imprensa era o Gustavo, estava lá atendendo a gente lá. Legal. Olha só, antes do intervalo, eu quero mandar aqui um abração, uma dupla, o Marcelo Pomar e o Kaiser Mafra. Os dois são organizadores do Floripa Chess Open, que começa na segunda-feira na capital catarinense. Tá aí os dois aí, ó. O evento vai acontecer no Lira Tênis Clube. É um evento de xadrez. Quem é que joga xadrez? Não sei. O Fábio é fera no xadrez, hein? Vai receber quase 500 inscritos de diversos países. É o maior torneio de xadrez do Brasil. O pessoal mandou a foto, falou, pô, mas dá um toquezinho lá, que o xadrez é um esporte que precisa aí de um apoio, de uma divulgação. Você joga xadrez, Fábio? Não. Eu nunca aprendi direito, eu sempre sei a fui regra. muito iniciante. Se eu disser pra ti que eu sei a regra, sei, até porque eu jogava com meu filho quando era pequeno, né, ensinava, mas eu não sei, mas eu não sou praticante não, mas admiro muito. O futebol tem muito a ver com xadrez aí na estratégia, verdade, hein, Vinícius? Nos esquemas. O meu ali. xadrez é em outro tabuleiro. Oh, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Clube da Bola aqui na RIC TV Record. É rapidinho.